Vamos então dar início ao nosso webinar. Pronto, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui hoje a falar de um tema um bocadinho diferente do habitual e que vamos falar de... Vamos tentar aprender, ou seja, quando eu digo aprender, não é que todos precisamos de dizer, todos nós às vezes temos dificuldade, e vamos começar exatamente o porquê que evitamos dizer não. Muitas vezes temos receio de desapontar ou incomodar os outros. Nós temos o desejo natural de agradar ou evitar dizer não aos outros porque temos medo que cause algum desconforto. Isso pode ser especialmente verdadeiro em relacionamentos pessoais e profissionais. Dizer não pode fazer com que as pessoas se sintam culpadas por decepcionar alguém ou a si mesmas. E temer que a recusa ou a palavra não cause alguma tristeza ou desapontamento. Também o medo de conflito é alguma coisa que nos faz muitas vezes evitar o não, pois o medo do conflito ou do confronto é também uma característica muito habitual nas pessoas. Preferimos manter-nos em paz, mesmo que isso signifique concordar com coisas que preferiam não fazer. E têm algum receio que dizer não cause desentendimento ou confronto, para as quais as pessoas não estão preparadas ou não estão preparadas ou têm mesmo a fobia do conflito, é uma coisa que realmente existe. E outra razão pela qual nós evitamos dizer não é a dificuldade em estabelecer limites, desculpa. Estabelecer limites pessoais pode ser muito desafiador e por vezes podemos evitar dizer não porque não temos a certeza como estabelecer limites ou tememos que isso nos possa prejudicar tanto relacionamentos pessoais como profissionais. E o desejo de agradar é outra razão pela qual muitas pessoas evitam. A necessidade de ser agradável ou ser bem visto. Algumas pessoas sentem uma pressão constante em serem vistas como pessoas amigáveis, prestativas e agradáveis. E isso pode levá-las a evitar dizer não a qualquer custo, a fim de manter exatamente essa imagem positiva. Dizer sim pode parecer uma maneira de fazer com os outros felizes, mesmo que isso signifique sacrificar os nossos próprios desejos ou necessidades, mas acaba por ser muito mais fácil no imediato, acabamos por pensar que será mais fácil e mais rápido por simplesmente dizer sim. Outra razão é a falta de confiança. A falta de autoconfiança pode levar-nos a evitar dizer o não, exatamente pela mesma razão, porque temos medo da reação dos outros e temos medo de sermos julgados negativamente e por isso acabamos por dizer que sim quando não o queremos fazer. A falta de assertividade é a dificuldade em expressar as nossas próprias necessidades e desejos de forma assertiva. Pessoas pouco assertivas podem se sentir desconfortáveis ao estabelecer limites ou defender as suas próprias opiniões por ter receio de não saber quando dizer o não de uma forma clara e respeitosa. E como têm medo de parecerem indelicados quando estão a expressar a sua negação, acabam por não o fazer. Também há outra razão, é o medo de perder oportunidades. Alguém pode evitar dizer não porque tem medo de perder oportunidades futuras. Se calhar não esta oportunidade, mas oportunidades futuras como promoções no trabalho, convites sociais ou experiências enriquecedoras. Eu faço parte de um grupo que de vez em quando fazemos um jantar e umas brincadeiras e ainda esta semana houve um jantar. Uma pessoa que era nova neste grupo não pôde vir este jantar, mas depois até fez um comentário. Olhem, mas eu espero não ter represálias e eu estou a dizer que não desta vez, mas espero não ter represálias e depois ser convidada outra vez. Este grupo não tem de todo esta energia, mas a pessoa em causa sentiu necessidade de nos estar a dizer, olha, eu desta vez não posso, mas por amor de Deus não me excluam de próximos porque eu queria ir. E
Outra razão é a pressão social. Isto, a pressão social, nós achamos muitas vezes que só acontece nos adolescentes, aquilo que é chamado peer pressure, que é a pressão dos pares ou dos amigos, mas não é verdade que aconteça apenas nos adolescentes ou mais jovens. Dizer não nestas circunstâncias pode ser visto como não cooperativo ou não amigável, e algumas vezes as pessoas acabam por concordar para não se sentirem e sentirem que não ficaram à margem do grupo. E as expectativas sociais, esta aqui é aquela que nós devemos ter mais cuidado, porque em algumas culturas ou contextos há alguma pressão social para concordar com as solicitações dos outros, ou mesmo uma questão cultural. Por exemplo, no Líbano é ofensivo recusar oferta de comida. E na China, eu já trabalhei, na China e na Índia e noutros países do Oriente, dizer não pode causar constrangimento quanto a perda de face, eu não sei muito, que é, então eles acabam por, acham que é melhor concordar para as coisas de maneira menos direta, assim, quando não dão um sim inequívoco, porque não, culturalmente é um pouco desonra, não querem dizer não. Mas quando estivermos a trabalhar com pessoas do Oriente, se ouvirmos coisas de sim, mas pode ser difícil, sim, mas provavelmente, vamos tentar. Isto é um não disfarçado, mas que como culturalmente eles tendem a não dizer não, acabam por dizer sim disfarçados. Pronto, e isto é que é importante reconhecer que dizer não é uma parte essencial de uma comunicação saudável e de estabelecimento de limites. Estabelecer limites saudáveis e comunicar as nossas necessidades de forma assertiva é uma competência importante para o equilíbrio da vida pessoal e profissional e muitas vezes, embora existam motivos válidos para dizer sim, em muitas situações é importante encontrar um equilíbrio saudável e aprender a dizer não quando é necessário. Não temos que dizer sempre sim. Claro está que eu não estou aqui a dizer que também devemos dizer sempre não. Temos exatamente de encontrar o equilíbrio. O nosso ponto seguinte é exatamente, será que o sim é sempre positivo? A positividade ou negatividade de um sim depende do contexto e da circunstância. O sim pode ser positivo quando concordamos com algo que é benéfico, ético ou desejável. Por exemplo, concordar em ajudar alguém que esteja numa situação de necessidade é positivo. Concordar com um programa simpático com amigos ou com uma coisa que nós já queríamos ou com uma tarefa que beneficia todos, claro que é um sim positivo. Aceitar uma oportunidade que é boa para o nosso crescimento pessoal ou profissional, por exemplo, aceitar fazer uma tarefa ou fazer parte de um projeto de uma equipa em que vamos aprender alguma coisa e que nós pessoalmente ganhemos e não só nós, a organização, o grupo em que estamos incluídos, claro que sim, que é positivo. E o sim expressa sempre um otimismo e um entusiasmo. Quando alguém pergunta, estás pronto para uma aventura? E respondemos sim, claro que traz imediato positividade ao ambiente. E também um sim fomenta sempre um espírito de equipa e de grupo. Estamos a dizer sim ao grupo e não apenas à pessoa que nos convidou. Mas, por outro lado, um sim também pode ser negativo, porque quando já temos muitos compromissos e continuamos a dizer sim, isto pode levar a uma sobrecarga e a stress. Quando dizer sim pode ser prejudicial para a nossa saúde ou para o nosso bem-estar. E que pode significar sacrificar a nossa própria saúde, a nossa felicidade, não é uma escolha positiva. É importante sabermos estabelecer limites e também termos consciência dos nossos limites e quanto mais nós conseguimos aguentar. Ou então aceitar compromissos ou tarefas que não são do nosso interesse ou não estão alinhados com os nossos objetivos. Também não é de todo um sim positivo. Se concordarmos em fazer algo que está para além das nossas capacidades ou disponibilidades, pode resultar em stress, frustração, insatisfação, não só para nós também, mas para os outros envolvidos, porque se nós estamos a aceitar algo que não temos capacidade de fazer por uma questão de competências ou por uma questão de tempo, não é positivo, pode parecer positivo agora, mas no futuro não o será.
e dizer sim, só sim porque não temos coragem para dizer que não, mas estamos a dizer que sim a algo que não queríamos mesmo, pode levar a ressentimento e falta de sinceridade. Quando queremos expressar uma opinião, um desejo pessoal diferente, se discursamos de algo, desculpem, se discordarmos de algo ou temos preferência de uma coisa completamente diferente e que não se alinha com o que estão a perguntar, não devemos responder sim só para agradar, porque pode levar a mal-entendidos ou insatisfações no futuro e próprios ressentimentos da nossa parte, porque dissemos de sim só para agradar ao grupo, mas depois estamos ressentidos, não estamos com paciência, estamos a fazer algo que não queríamos mesmo estar a fazer. E isso no futuro acaba por criar mau ambiente até dentro da própria equipa. E uma questão de ética, claro que dizer sim a algo imoral ou antiético, ou mesmo algo que pode ser moral para os outros, mas que vai contra os nossos princípios, não é de todo positivo e pode comprometer no futuro os nossos valores e a nossa integridade. Ou seja, aqui a positividade de dizer sim depende do contexto e da nossa sinceridade. É importante ser honesto e considerar as consequências das nossas respostas. E nós, um bocadinho mais à frente, eu incluo algo extra, que é exatamente as consequências de dizer sim e de dizer não. E devemos tomar sempre decisões que sejam verdadeiramente positivas e alinhadas com os nossos valores e necessidades. Por isso, o que eu quero que levem é que um sim não é sempre positivo e um não também não é sempre negativo. Devemos sempre escolher de forma positiva e saudável para nós e para o grupo. Agora, a importância de dizer que não. É uma competência muito importante e muitas vezes subestimada a nível pessoal e profissional. Dizer não ajuda a estabelecer limites pessoais, como já falámos, e definir o que é aceitável nos nossos relacionamentos e obrigações. Evita que nos possamos sentir explorados ou sobrecarregados pelos outros, porque nós não soubemos, como nós não soubemos estabelecer o limite, depois, mais tarde, podemos sentir injustiçados, mas a culpa não é dos outros, a culpa é nossa, nós é que não soubemos dizer que este é o meu limite. Depois, recusar alguns compromissos e solicitações permite que priorizemos o que é mais importante para nós, porque o tempo, no dia tem 24 horas, nós não conseguimos dizer que sim a tudo. E todo este tempo e eu comecei a pensar muito neste assunto há uns anos em que eu estava incluída numa equipa e tecnicamente em termos de Excel eu era a pessoa que mais percebia de Excel, então estava sempre a ser solicitada, isto já foi há uns bons anos, mas estava sempre a ser solicitada, olha, preciso aqui da tua ajuda para uma análise, preciso aqui de outras coisas. E eu lembro-me que na minha primeira avaliação, e até diretores de outros departamentos, eles como eram diretores, eram superiores hierárquicos, não meus diretos, mas eram superiores hierárquicos na organização e não tinha coragem de dizer que não. Então eu estava sempre, constantemente a interromper o meu trabalho e as minhas tarefas e os objetivos que eu tinha dentro da minha equipa para estar a apagar o fogo aqui, para ajudar uma ponta aqui. E eu lembro-me que na minha primeira avaliação eu não tinha conseguido atingir metade dos objetivos que tinham sido propostos para mim, que eu tinha aceito e que eu sabia que era capaz de cumprir, mas estava sempre a ser interrompida e não era capaz de dizer que não a ninguém, nem sequer dizer, olha, já te ajudo aqui a bocado, deixa-me acabar as minhas coisas. E isto, na altura, teve um impacto muito negativo no meu trabalho e aquele primeiro ano foi muito complicado. Depois, claro que aprendi da pior forma e é isso que nós temos que sempre pensar, é que temos que saber concentrar a nossa energia e os nossos recursos nas tarefas e projetos que realmente importam. E não podemos, e temos que aprender a priorizar exatamente o que é importante e quais são os sims que devemos dizer e os nãos que devemos dizer. E exatamente, isto leva-nos ao ponto seguinte, que é, ao recusar solicitações que não estejam alinhadas com os nossos objetivos e responsabilidades,
podemos concentrar-nos nas tarefas de forma mais eficiente, aumentando a nossa produtividade. E isto é muito a sério, porque eu já passei por isso e eu sei que é uma coisa que muitas vezes é difícil. Eu acho que este é dos não mais difíceis, é vermos um colega aflito, nós até sabemos resolver e temos que dizer que não, porque senão estamos constantemente a aceder a este tipo de pedido, vamos estar a prejudicar-nos e até podemos estar a prejudicar toda a equipa, porque se a parte do trabalho não estiver feito, vai prejudicar todos como um todo. E depois também uma forma de autopreservação, porque vai evitar que nos esgotemos emocional, mental ou fisicamente. E isso pode levar ao stress e mesmo à deterioração da saúde. Outras razões para dizer não, exatamente o respeito próprio, porque quando não está alinhado com os nossos valores e objetivos ou princípios, demonstra que nos respeitamos e que não estamos a pensar em nós. E que estamos a saber defender naquilo que acreditamos e não nos comprometemos com coisas que vão contra os nossos princípios. Melhores relações interpessoais, embora possa parecer paradoxal, dizer não de forma respeitosa e assertiva pode, na verdade, fortalecer relacionamentos. Isso ocorre porque estabelece expectativas claras e permite que os outros saibam quando estamos disponíveis e quando não estamos. Porque depois também estamos sempre a dizer sim, mas depois não temos capacidade para cumprir. Mesmo a nossa relação com os outros, além de não termos sabido impor os limites que devíamos ter imposto, estamos também a impactar a relação com os outros porque dissemos que sim, mas depois não fomos capazes de cumprir aquilo que nos tínhamos proposto. Por isso, além de estarmos a falhar connosco, estamos a falhar com os outros também, porque é uma expressão que não somos todos super-homens nem super-mulheres, não somos capazes de fazer tudo. Infelizmente, eu gostava muito, mas não somos. E desenvolvimento pessoal também é outra razão pela qual é importante, porque aprender a dizer não pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal, porque envolve a capacidade de tomar decisões conscientes e de conhecer os nossos próprios limites e aprendermos a ser fiel a nós próprios. E pronto, e no seguimento de tudo o que eu estava a dizer, claro que vai reduzir o stress, porque aceitar demasiados compromissos pode levar a um aumento de ansiedade e ao esgotamento, porque estamos com tantas, nós usamos até a expressão de que estamos com tantas bolas no ar, estamos a fazer tanta coisa ao mesmo tempo que às tantas parecemos uns tontos e umas galinhas a correr de um lado para o outro, porque não conseguimos focar-nos num único assunto. Por isso, em resumo, é importante ressaltar que dizer não deve ser feito sempre com empatia, é ser assertivo, mas ser sempre respeitoso. O não deve ser dito com empatia e consideração dos sentimentos dos outros. E por isso é importante praticar uma comunicação eficaz, e isto é uma competência muito valiosa para o futuro. Muito, muito, muito valiosa. Agora, se estivermos até agora a falar e eu a dizer-vos que é importante dizer não, é muito importante dizer não, vocês até se vieram a este seminário e se estão aqui, têm noção que é importante, mas às vezes agora o difícil é como é que nós fazemos isto? Porque pode ser muito, muito, muito desafiador, especialmente quem tem tendência natural a querer agradar aos outros e a evitar conflitos. Esta é a nossa maior dificuldade. Primeiro, temos que saber, o autoconhecimento é importantíssimo. Nós temos que saber quais são os nossos limites e valores e quais são as nossas prioridades. Se nós estivermos muito conscientes a dizer, este é o meu limite, estas são as minhas prioridades, e isso começa sempre de uma introspeção, seja a nível de relacionamentos pessoais, seja a nível de relacionamentos profissionais. E aqui isto eu posso falar bem, porque isto é um processo que eu fiz ao longo da minha vida. Eu sempre tive muito, muito, muito medo de magoar os outros e acabava por não falar por mim própria e não me defender, porque pensava, ai, coitada, se eu fazer alguma coisa vou magoar, posso ser mal interpretada, mas depois comecei a aprender que se realmente, se eu nunca disser à pessoa, olha, passaste os limites, olha, isto agora não pode acontecer,
as pessoas nem se apercebem. Eu estou muito preocupada com todo o mundo à minha volta, mas há pessoas que são menos atentas e que não estou a dizer que são más pessoas ou que tudo isso, mas também eu não estou a mostrar às pessoas que aquele é o meu limite e que dali não deviam passar. Seja na forma como as pessoas, por exemplo, não gostar da maneira como as pessoas comunicam comigo, seja na forma de que as pessoas me estão sempre a dar mais tarefas e estarmos sempre presentes para os outros, muitas vezes pode implicar não estarmos presentes para nós próprios. Por isso, o autoconhecimento é um grande primeiro passo, é pensarmos muito bem, o que é que eu aguento, o que é que eu tenho para fazer e até onde é que eu posso ir, onde é que eu quero que deixar os outros irem. Depois, mas também temos que tentar entender a perspectiva de outra pessoa e reconhecer os seus sentimentos e necessidades, ou seja, só um não porque não é uma resposta de toda, ou seja, também temos que saber comunicar a nossa recusa de maneira compreensiva. Mas quando decidimos dizer não, devemos ser sempre diretos e claros, não fazer como eu dei o exemplo há bocado, dos colegas chineses com que eu trabalhei, dizia, sim, provavelmente conseguimos. Isto não é de todo um não, claro. É usar frases simples e assertivas. Eu não posso, isto não funciona para mim. Eu agora, a seguir, vou ter uma quantidade de exemplos de formas de dizer não, de forma clara, mas também educada e de forma empática. E também, uma coisa muito importante é de evitar desculpas excessivas. Claro que, embora seja válido fornecer uma razão para a qual estamos a recusar qualquer coisa, também devemos evitar explicar-nos demasiado. Não precisamos de constantemente estar a justificar toda e qualquer decisão que tomamos ao longo da nossa vida. Porque, claro, podemos explicar, olha, eu agora estou com demasiadas coisas, não sei o quê, mas não precisamos de explicar exaustivamente e desculpar-nos e estar sempre a pedir desculpa porque estamos com outras prioridades ou naquele momento não podemos fazer. A linguagem corporal também é muito importante porque transmite as mensagens. Nós não falamos apenas com as palavras que dizemos, a nossa expressão facial e a postura corporal, a nossa linguagem corporal são também muito importantes. Podemos estar a dizer não com as palavras, mas estamos com uma atitude positiva, manter o contacto visual, falar com confiança, manter uma postura aberta, não. Por exemplo, isto é uma postura altamente fechada, estamos a dizer não e já estamos a fechar completamente o corpo. Não, ter uma expressão aberta, ter uma atitude positiva e falar diretamente com as pessoas. Ajuda muito. Depois, se conseguimos prever que vamos ter situações em que precisamos de dizer não, podemos praticar antecipadamente. Por exemplo, nós sabemos que naquela semana ou naquele dia que nos vão pedir qualquer coisa. Podemos praticar antecipadamente e pensar o que vamos dizer e como vamos dizer, porque isso poderá aumentar depois a nossa confiança num momento, porque se nos sentimos preparados para dar aquela resposta. Oferecer alternativas, em vez de por simplesmente dizer não, tentar ver se existem alternativas ou soluções que possam ser mais aceitáveis para ambas as partes. Claro que isto não acontece em todas as situações e isto não é uma negociação também, vocês estão a dizer não, mas às vezes é dizer, olha, eu não posso ajudar, mas olha, já perguntaste à pessoa tal que eu acho que agora esta semana até está com menos carga ou não te posso dar a boleia, mas olha, qualquer coisa assim. Mas claro que não estamos a negociar. Quando nós estamos a dizer não, também não queremos que se abra de imediato uma negociação com os outros. E temos que aprender a lidar com a reação dos outros. Quando vamos usar algo, temos que estar preparados para as reações dos outros. E há reações muito variadas. Algumas pessoas podem ficar desapontadas ou chateadas, e isso é normal. Outras pessoas podem ficar tristes
e magoadas, mas temos que nos manter firmes na nossa decisão. Se tomamos essa decisão foi por alguma maneira. Devemos ser compreensivos com os sentimentos dos outros, mas também devemos defender os nossos sentimentos. Não devemos nunca também, porque depois de repente a outra pessoa ficou com ar muito triste ou muito chateado, alterar isso. Não, por isso é que às vezes ajuda a praticar antecipadamente e temos que aprender realmente a lidar com as desilusões dos outros. Quando aqui eu digo praticar a autocompaixão, é exatamente que pensarmos que o não é um ato de autocuidado e que não faz de todo de nós pessoas egoístas. Praticar a autocompaixão é reconhecer que cuidar de nós também é muito importante, porque exatamente que vem no seguimento do ponto anterior, que se vemos uma má reação na outra pessoa porque nós lhes recusamos alguma coisa, não voltemos atrás, porque nós depois pensamos, ok, estou a pôr sempre os sentimentos dos outros à frente dos meus. E se calhar é importante nós também nos preservarmos e pensarmos que os meus sentimentos, as minhas necessidades são tão válidas como a da pessoa ao lado. E aprender com experiências é importantíssimo. Avaliar situações em que dissemos sim, quando devíamos ter dito não ou queríamos ter dito não, e lembrar-nos do que aconteceu quando dissemos sim e não era isso que nós queríamos dizer. Aprender com essas experiências, porque são exatamente essas experiências e aquilo que nós já passamos que nos vão mostrar como tomar melhores decisões no futuro. E digo-vos, este foi a minha melhor forma de aprender a dizer não, porque realmente, como o exemplo que eu vos dei, em que eu de repente estava com problemas na minha empresa, porque estava sempre a correr a ajudar os outros e depois de repente o que estava a passar comigo era que eu não estava a cumprir de todo aquilo que me era pedido. Por isso, meus senhores, esta é muito, muito importante. Lembrem-se, quando alguém começa a insistir convosco porque vocês disseram que não, ou quando vocês estão com medo da reação da outra pessoa ou porque não estão a querer ser assertivos, muitas vezes quando estamos mais cansados é mais complicado porque sentimos menos seguros, mas lembrem sempre da última vez que disseram sim e deviam ter dito não. É logo uma ajuda extra para o futuro. E muito, muito importante, dizer não aos outros é dizer sim a nós próprios. E isto é uma coisa importantíssima. Não significa que estamos a ser egoístas ou insensíveis às necessidades dos outros. É sobre encontrar um equilíbrio saudável entre atender às necessidades dos outros e as nossas e respeitar todos igualmente e de forma adequada. É uma competência muito importante no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. E eu não estou a especificar muito se isto é no ambiente profissional ou pessoal, porque eu acho que tudo o que está a ser aqui dito é uma lição que deve ser levada para toda a nossa vida, porque é importantíssimo, seja em que tipo de relacionamento humano nós estamos a falar, todos são importantes. As decisões que nós tomamos ao dizer sim ou não podem ter consequências e é importante estar consciente é muito importante estar consciente dessas consequências. Muito, muito importante. Mas é também muito importante nós também percebermos quando é que nós estamos em primeiro lugar, e isso é tão, 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 tão importante. Depois, eu disse há pouco que ia falar em algumas, temos aqui uma quantidade de exemplos de como dizer não, até a maior parte delas eu tentei até lembrar-me de várias opções em que dizemos não sem dizer a palavra não. Temos muito pouco. Minha agenda já está cheia. É difícil comprometer-me porque estou sem disponibilidade. No momento as minhas prioridades são diferentes. Estou comprometido com outra coisa nesta data. Agradeço muito
o convite, mas é-me impossível participar. Gostaria de ajudar, mas não tenho capacidade de fazer isto. Tenho aqui a palavra não, mas não é um não direto. Aprecio a oferta, no entanto, tenho que recusar. Eu sei que não era a resposta que esperava, mas... Ou, por exemplo, esta última é, imaginem vocês, e isto acontece nos dias de hoje, temos muitas vezes ofertas via LinkedIn, não via isto, e nós queremos dizer, olha, não, obrigada, não, a vossa oferta parece interessante, mas não obrigada. Por exemplo, estou feliz e estou bem onde estou. Por exemplo, aqui outros exemplos, pronto, há o direto e simples não, com gentileza podemos ser gentis e dizer, desculpe, mas não posso fazer isso, justificando, olha, agora não posso porque estou ocupado, apresentar uma alternativa, não posso, mas posso fazer outra coisa, agradeço muito o convite, mas não posso, já falei, com empatia, entendo o que está a pedir, o que está a pedir neste momento e entendo que preciso de ajuda, mas eu não posso. Isso vai contra os meus princípios, se é algo que vai mesmo contra os nossos princípios, não devemos ter medo de o dizer. E pronto, e eu acho que já dei aqui uma quantidade de exemplos, mas se alguém se lembrar de alguma, alguém se lembra de mais alguma opção que eu não tenha já aqui, mas eu acho que tentei ser o mais... Mas pronto, são aqui muitos exemplos de... E treinem, pensem na pessoa a quem vocês vão dizer o não e pensem qual seria para a situação a última vez que vocês disseram sim quando vos apetecia ter dito não. Lembrem-se o que é que, qual destas respostas, se alguma destas respostas estaria enquadrado nesse dia. Pensem só um bocadinho. Ok. Ou seja, e ajuda muito compreender as motivações, o porquê é que nós estamos a dizer não, pode ser muito útil para melhorar as nossas competências de comunicação, ou seja, saber porquê é que estamos a dizer não e sentirmos, ou seja, sabermos e nós conseguirmos perceber qual é a motivação da nossa resposta, pode nos ajudar então a formular uma resposta educada e equilibrada à outra pessoa. Entretanto, eu depois de ter estas agendas são preparadas com muita antecedência e eu depois estive a pensar e resolvi acrescentar aqui um ponto extra. Até que acelerei um bocadinho no início porque eu na última hora pensei aqui um bocadinho mais e trazer exatamente aqui as consequências do sim e do não para todos. As consequências do sim. Temos consequências positivas, claro que todos, tanto o sim como o não, têm pontos, consequências positivas e negativas. As positivas é a satisfação das expectativas dos outros, aceitar compromissos, que pode ser visto como atender às expectativas e desejos dos outros e pode fortalecer o relacionamentos e gerar gratidão e reconhecimento nos outros. Isto é uma das grandes razões por que nos faz dizer sim, às vezes quando nos apetecia dizer não. Outras oportunidades de crescimento, atenção que é isso que eu trago aqui, consequências do sim e do não, porque eu não estou a dizer que devemos sempre dizer não, e há muitas alturas em que devemos dizer o sim, e aqui são outras situações em que as consequências são tão positivas que sim, devemos dizer sim, aí, mas cada um de nós é que tem que saber avaliar quando é que devemos dar cada resposta. Por exemplo, quando há oportunidades de crescimento, dizer sim a desafios e oportunidades pode levar a um crescimento pessoal ou profissional ou ambos. E podemos aprender novas competências e expandir as nossas experiências. Podemos fortalecer relações para apoiar amigos, se dissemos um sim para apoiar amigos, familiares ou colegas em momentos difíceis ou que nem que sejam momentos de stress e de mais trabalho ou de que não sabem resolver um problema, pode fortalecer os laços emocionais entre as pessoas e melhorar relacionamentos. E o sentimento de realização, claro, cumprir compromissos
Dizer sim, quando nós sabemos que vamos querer cumprir, era aqui que eu trazia do outro que falei nisto atrás, que é, nós devemos dizer, não devemos dizer sim quando sabemos que não vamos conseguir cumprir. Se nós não vamos conseguir cumprir, estar a dizer o sim, vamos falhar tanto connosco como com os outros. Mas se nós sabemos que conseguimos, ou que há uma hipótese de conseguir, claro que sim, o sim, traz-nos sentimento de realização. Cumprir compromissos pode trazer uma sensação de realização e de cumprimento, especialmente quando nos ajuda a nós ou aos outros a alcançar objetos significativos. Pelo outro lado, temos o outro lado da balança. Dizer sim implica que se nos estamos a comprometer o nosso tempo, a nossa energia para atender a uma solicitação ou obrigação. E isso pode afetar a nossa capacidade de nos envolvermos com outras atividades ou prioridades, ou seja, quando nós dizemos que sim, eu já no meu primeiro ano de faculdade, na cadeira de Introdução à Economia, das primeiras frases que o meu professor disse foi: não há almoços grátis. Isso é verdade, nós quando estamos a dizer sim a uma coisa, estamos a dizer não a todas as outras. Nunca podemos dizer que sim a tudo, nós não somos omnipresentes, nós não somos omnipotentes e não temos um tempo infinito. Por isso, temos que ter consciência que quando estamos a dizer sim, estamos a comprometer o nosso tempo e a nossa energia àquela situação, dizendo não a todas as outras. E isto é importantíssimo e devemos pensar muito nisto. Pode prejudicar relacionamentos. Exatamente, aceitar compromissos por obrigação em vez de por vontade pode prejudicar a qualidade dos relacionamentos, pode criar falta de autenticidade, especialmente se, pronto, por nós próprios não estamos a 100% de coração, quer dizer, podemos ser uns atores maravilhosos, mas de qualquer maneira, do nosso lado vai sempre haver ali um sentimento menos positivo. E baixa a qualidade do trabalho, porque pode comprometer com muitas tarefas e podemos não ter tempo ou energia para realizar cada uma delas, o que pode levar a um trabalho de menor qualidade. E por fim, se não for um sim sincero, a falta de sinceridade acho que é importantíssimo, porque nós devemos, eu sou apologista que devemos ser sempre sinceros connosco próprios e o máximo que podemos com os outros. Claro que é completamente impossível ser sempre sincera 100% com toda a gente, mas percebem o que eu quero dizer, com certeza. Depois, o não também tem consequências. As consequências positivas do não. Exatamente. O oposto do anterior é a preservação de tempo e energia. Desculpa? É um bom contrato, não achas? Desculpa? Está... Ok, peço imenso, estava aqui uma interferência de som, voltei. Exatamente, a preservação de tempo e de energia, que é exatamente aquilo que eu estava a dizer, é quando nós comprometemos com um sim a qualquer coisa, estamos a comprometer o nosso tempo. Quando dizemos que não, exatamente, estamos a preservar o tempo e a energia para atividades ou prioridades pessoais ou evitamos a sobrecarga e esgotamento. Estabelecimento de limites é uma consequência, para mim, a meu ver, também positiva do não, que é uma maneira de estabelecer limites saudáveis e proteger-nos contra compromissos excessivos. Priorizar exatamente as necessidades pessoais permite que nos priorizemos as nossas próprias necessidades, o nosso próprio bem-estar e os nossos objetivos, tanto pessoais como profissionais. Aqui, um possível impacto nos relacionamentos eu tenho aqui a meio, porque tanto pode ser positivo, porque tanto pode ter um impacto positivo, porque estamos a estabelecer limites, mas também pode ter um impacto negativo, porque se estivermos sempre a dizer que não, repetidamente, sem consideração pelos sentimentos dos outros, isso pode afetar negativamente os relacionamentos interpessoais, porque quando eu digo temos que aprender a dizer não, também não podemos ser a pessoa do não, porque a partir do momento em que só respondemos não aos outros, primeiro, claro que vai ter impacto no relacionamento e as pessoas vão deixar de perguntar, não há ninguém que continue sistematicamente a perguntar,
e a pedir alguma coisa a alguém que está sempre a dizer que não aos outros. Depois, consequências menos positivas. Claro que há possível desapontamento da parte dos outros, porque recusar solicitações pode desapontar ou desagradar os outros, levando a possíveis conflitos ou mal-entendidos. Mas claro que aqui temos que pesar, e aqui voltamos às formas de dizer não. Há muitas maneiras de dizer não, um só não porque não, isso sim tem um impacto muito mais negativo, mas se nós tivermos consciência de quem é a pessoa que está do outro lado, o que é que está a necessitar, e soubermos dizer um não empático, mas claro, isso pode ter algum impacto menos positivo naquele momento, mas eu acredito que terá um impacto positivo no futuro. Claro que outra coisa, como eu dizia há pouco, não há almoços grátis, e o dizer não, podemos recusar oportunidades, pode levar à perda de experiências ou oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Temos aqui dois pesos na balança. Temos que perceber qual é o mal menor, qual é o que nós realmente queremos, e como não conseguimos estar em dois lados ao mesmo tempo, temos que pensar muito bem qual é a oportunidade que nós aceitamos perder ou que queremos perder menos. E consequências emocionais pode gerar, e aqui é outra muito importante e que muitos de nós sentem, que pode gerar sentimentos de culpa, ansiedade ou preocupação com as consequências na sua recusa, porque isto é outra razão pela qual é muitas vezes complicado dizê-lo, é porque nós depois vamos nos sentir culpados porque sabemos que a outra pessoa precisava, queria mesmo que nós tivéssemos respondido e queria mesmo que nós ajudássemos. Agora há aqui uma coisa muito importante, eu estou aqui há imenso tempo a ser apologista do não, mas eu sou uma pessoa que diz muitos sims. E isto é verdade, eu sou uma pessoa que, principalmente quando são oportunidades, quando há oportunidades de novos desafios, de novos crescimentos, eu sou a pessoa que em 2000, numa primeira pergunta me disseram foi que ia fazer um projeto para a Polónia, quando a Polónia tinha acabado, ainda nem sequer na União Europeia, e eu ia para uma cidade isoladíssima, eu disse logo que sim, boa, uma aventura. E normalmente às aventuras eu tenho mais dificuldade de dizer que não às aventuras, e isto é um trabalho, esta apresentação de hoje foi um resultado de alguns anos de experiência meus em que, e ainda hoje eu trabalho isto, eu não estou aqui a dizer, ainda hoje eu não trabalho isto, e penso muito nisto. Mas atenção, eu estive aqui, eu poderia fazer um webinar igualzinho a falar no aprender a dizer sim, porque há todo um mundo, e foi uma das razões pelas quais eu achei muito importante trazer-vos as consequências do sim também, porque, e trouxe estes dois slides, e foi acrescentei off-topic depois da agenda, porque ambas as respostas têm pontos positivos e têm pontos negativos, e nós temos que pensar, saber avaliar muito bem o que é mais importante para nós. Se são estas aqui, ou se são estas, se são as de cima, se são as de baixo, as consequências positivas ou negativas do sim, e o mesmo aqui. Entretanto, chegamos às 7h20 e eu guardo sempre aqui um tempinho para partilhas ou questões, qualquer pessoa, algum de vocês queiram partilhar. E aqui é muito importante que nos lembremos que dizer sim ou não depende muito do contexto, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, e das nossas necessidades e valores e das circunstâncias específicas, porque numa circunstância ou numa altura eu posso dizer que sim a uma coisa que vou dizer que não um ano depois ou uns meses depois, porque são circunstâncias diferentes.
E é importante considerar sempre cuidadosamente as implicações das nossas decisões e temos que ser capazes de comunicar as nossas escolhas sempre de uma maneira muito respeitosa e assertiva. Essa é o grande ponto. E encontrar um equilíbrio entre atender às nossas necessidades e considerar os outros. Muitas vezes é um equilíbrio difícil, mas é muitas vezes o objetivo ao tomar as nossas decisões. Agora, estava a abrir. Se há alguém que queira fazer algum comentário, partilhar alguma história, fazer alguma pergunta. Ok. Pelo vosso silêncio, vou assumir que não há perguntas nem questões. É sinal de que discordam completamente, respondam só ok, sinal que concordam comigo e que não têm mais nada a acrescentar, ou que é muita informação e que precisam de pensar, ou discordam completamente com tudo o que eu aqui disse. Todas as respostas são válidas. Sim, Inês. Pronto, então nessa sequência era para dizer que me identifiquei com muitas das coisas que foram ditas e achei especialmente relevantes os exemplos de não, porque achei muito interessante a ideia de dizer não, mas sem utilizar a palavra não. Portanto, acho que os vou. Acho não, tenho a certeza que irei utilizar no futuro. Mas no geral, claro que concordei com a maior parte e revi-me em várias situações que foram faladas hoje. E outras irei aplicar no futuro. Pronto, eu acho que às vezes mais importante é que, claro que muitos de nós já tínhamos passado por este tipo de situação, mas o facto de falarmos agora, se calhar estão um bocadinho mais focados e da próxima vez vão pensar um bocadinho mais nisto, porque isto hoje era muito mais para vos fazer pensar do que outra coisa. Sim, Rita. E depois, sim, Rita, e a seguir já vamos ao Luís. Rita? Sim, eu também, olá a todos, parabéns por esta apresentação. Eu também me revi, tal e qual como a Inês, realmente são situações que nós passamos por elas no nosso cotidiano, muitas vezes nem temos muito bem essa consciência dos prós e dos contras e ficamos muito, às vezes, sem saber o que é que devemos de fazer, não é? E com esta explanação, acho que se tornou um bocado mais consciente do que realmente se pode fazer, não é? E aquela forma de dizer ou não contornada, não é? No fundo, mas assertiva, eu acho que para mim, é o mais desafiante. Eu sou uma pessoa que muito dificilmente consegue dizer ou não, se bem que já estou a aprender calmamente. É um processo, Rita, é um processo. Mas sim, pronto, realmente isto tem muito que se lhe diga. Obrigada. Obrigada, Rita. Luís? Opa, boa noite. Boa noite. Eu gostei muito da apresentação, eu tive alguns problemas no Teams e não consegui acompanhar tudo, mas eu achei muito interessante. Eu acho que principalmente é bom focar nas consequências do sim, nas consequências do não, porque eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma em dizer não, mas as consequências que essas palavras podem trazer são maiores do que a gente pode perceber às vezes também. E foi uma das razões pelas quais eu até, porque se vocês viram, foi um ponto extra que não estava na agenda inicial, mas que eu depois, quando estive a preparar-me para esta apresentação, achei que realmente ajudava no fim nós termos consciência porque tudo o que nós dizemos e todas normalmente tudo o que nós fazemos tem consequências, e muitas vezes positivas e negativas. Nós temos sempre que saber pesar os prós e os contras, e eu digo-vos que eu, quando comecei a fazer isto, porque eu era uma pessoa que dizia sempre que sim a toda a gente, e escutava muito, e passei por uma fase muito complicada, porque eu não sabia de todo dizer não.
E eu, inclusivamente, quando comecei a fazer este trabalho consciente, acreditem ou não, eu comecei a fazer listas de prós e cons, exatamente, de prós e contras, para tentar perceber as consequências da coisa. Claro que eu não estou a dizer que façam o mesmo, estou só apenas a partilhar. Foi uma coisa que eu fiz em certa altura da minha vida, antes das minhas tomadas de decisão, porque eu tinha muito, eu dizia sim a tudo, eu dizia sempre sim a tudo, ao que eu queria, ao que eu não queria, e achava sempre que tinha um medo tão grande de magoar os outros, que acabava por me magoar a mim própria, porque estava sempre a dizer que sim a toda a gente. E hoje em dia percebo que às vezes o não dizer sim a tudo até está a ajudar os outros, porque é impossível nós irmos a todo lado. Temos é que ter muita consciência do que é que estamos a dizer. Ademais, Sofia, excelente apresentação, muitos parabéns.